נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה, אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד, כי אש שנמצא אינו נעלם בתוך החושך. אתה עוד נוכח אל ישועתי. יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן, כי הכאב נשמר. נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. Bom dia, graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo nos capítulos do livro de Jó. Nós estamos hoje no capítulo 15, né? Jó capítulo 15. Vamos lá. Vamos orar primeiro? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Estamos na tua casa, na tua presença, que teu Espírito Santo nos dirija, que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Jó, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura proferirá o sábio vã sabedoria e encherá do vento oriental o seu ventre? Arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes dos outeiros? Ou viste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? E sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração e por que pisca os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo. Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Tá bom, gente. Lembrando que o livro de Jó é um desafio para a mente da gente, porque olhando assim, sem uma boa lente, às vezes fica um livro cansativo, parece repetição. Mas não é. A gente está vendo que o Jó está se defendendo das acusações dos seus amigos. No momento, os amigos estão acusando. No outro momento, o Jó está se defendendo. Então, assim, está girando tudo em torno disso. Acusação, defesa. Acusação, defesa.
E o Jó, ele não aceita o fato de que ele está sofrendo porque ele tem culpa. Ele acha que não tem culpa e acha que o que ele está passando é muito além do que ele merece e ele está se defendendo, né? Virou um tribunal. A gente está aqui nesse amigo Elifaz, depois da fala de Jó, da defesa muito interessante que o Jó fez, né? No capítulo 14. E agora o texto diz que o Elifaz vai responder, né? Ele vai responder. Responder como? Dizendo, né? Dizendo. Qual vai ser a resposta? Como eu disse para vocês, tem várias respostas que a gente pode dar a algo que a gente não concorda. Você pode fugir, você pode desistir, você pode atacar e você pode falar. Aqui o Elifaz vai falar o que ele pensa para combater o Jó, e a guerra aqui são guerras de palavras. O que é interessante a gente entender é que tudo começa naquele plano lá atrás, quando Satanás falou para Deus de que Jó não é tão justo como ele fala. Ele falou, mais cedo ou mais tarde ele vai blasfemar contra ti. Basta você tirar todo o favorecimento que você deu para ele. Né? Então, tudo está girando em torno disso, de uma discussão que Deus disse. Observastes o meu servo Jó? Foi como se Deus fizesse uma ironia, né? Que Satanás, Deus perguntou, de onde você vem? Ele falou, eu venho de rodear a terra, passear por ela, ou seja, eu estou indo no meu território, fiz uma verificação, está tudo certo, tudo conforme eu quero. Foi isso que Satanás disse para Deus. Aí Deus, ironicamente, disse para ele assim, mas você passou lá, chegou a passar na casa do Jó? Você viu o Jó? Tem um cara lá que não faz a sua vontade. É como se Satanás dissesse assim, não, ele faz sim. Ele falou assim, faz sim. Ele falou, não faz não. Aí ele disse, então deixa eu testar ele, que eu vou te provar que ele vai blasfemar contra ti, da mesma forma como todo ser humano faz. Ele não é diferente. E aí começa a situação. Esses 3 amigos de Jó aqui, eles representam a estratégia do diabo. Todos os ataques que eles estão fazendo aqui, tentando convencer o Jó, que o Jó é culpado, para que o Jó possa desistir da fé dele, e que possa blasfemar contra Deus, é um ataque do diabo, para tentar fazer o Jó estar convencido de uma culpa que ele não tem. Entende? Então esse é o centro do negócio. Convencer você a ter uma culpa que você não tem. Se a gente olhar para nós hoje, existe uma culpa que a gente não tem mais, que essa conta já foi paga. Nós somos assistidos pela misericórdia de Deus. Então, hoje o diabo diz, vocês são culpados, vocês não têm direito. Mas a nossa culpa foi paga, certo? A nossa culpa foi paga, porque nós estamos debaixo de um ato de misericórdia. E a mesma coisa está acontecendo com Jó, mesmo sendo no Antigo Testamento. Ele está rebatendo esse argumento de que eu vou assumir culpa que eu não tenho, que não existe mais. Pois não existe relação entre você e Deus. Não adianta você querer achar que Deus quer saber de você. Então, a guerra é essa. Entenderam? Só para centralizar vocês. Então, nesse capítulo, ele faz o Temanita, né? Ele vai falar pela segunda vez. Ele era provavelmente o cara mais respeitado dos 3, mais influente, talvez o mais velho desses amigos de Jó. Então, se ele é mais velho, ele é o mais sábio dentro da cultura deles. Então, assim, a coisa vai intensificando. Aqui começa o segundo ciclo de debates. O tom do Elifaz aqui vai mudar. E muito, né? Porque no primeiro discurso do Elifaz, ele tenta parecer cuidadoso, consolador, legal. Mas agora ele vai falar com mais dureza. Ele está impaciente e o tom dele é de acusação. Então ele vai subir o tom para tentar convencer o Jó, porque ele não conseguiu conversando normal. O perigo do capítulo 15 de Jó, o perigo é esse, porque ele vai falar sobre verdades, aí que está o perigo, né? Verdades sobre Deus, mas aplicada de forma errada. Esse é o problema, não é? Igual você, às vezes as pessoas elas querem fazer certo pelo caminho errado. A pessoa fala assim, não, mas eu estou ajudando o outro. Eu fui levar uma cesta básica para o cara, aí você pergunta, mas qual foi a sua intenção? Para se aparecer, entendeu? Fez uma coisa certa pelo caminho errado. Se você vai dar uma cesta básica para o cara, para ajudar uma família, para você aparecer e tirar foto, você fez errado, você pecou. O jogo do diabo é esse, é a gente fazer coisas certas pelos caminhos errados.
Ah, pastor, eu estou me prostrando diante dessa estátua aqui porque eu confio em Deus. A gente sabe que você confia em Deus. A gente está sabendo que você está se dirigindo a Deus. Você está pedindo a Deus. Ah, mas a Maria, ela era uma mulher que foi escolhida, sim, mas a Bíblia proíbe. É uma boa intenção. É uma boa intenção. Mas é feita pelo caminho da idolatria. Então, é pecado. Certo? Então, o jogo do diabo é sempre esse. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer a semana da oração. A semana da oração. Legal. Poxa, que bom, semana da oração. Mas o líder da oração, vou fazer a semana da oração. Que dia que você vai fazer? Ah, nós vamos fazer para competir com o dia da reunião das mulheres. Talvez está na cabeça da pessoa isso. Entendeu? Então, assim, vai tirar o foco, mas você vai fazer no mesmo dia, o pessoal está lá, as mulheres estão reunidas, as mulheres vão querer orar, mas mas é orar, não sei, mas aí como é que vai fazer? Vai dissolver o grupo, vai ficar dividido. Não é mesmo você marcar outro dia, não, quero fazer no mesmo dia. Nós já tivemos isso aqui na igreja, quando as mulheres faziam as coisas, o Ministério de Homem queria fazer outra coisa no mesmo dia. Porque havia uma competição. As mulheres estavam indo muito bem, o Ministério de Homem não estava indo muito bem, aí faziam uma coisa no mesmo dia para poder competir com as mulheres. É de boa intenção, o inferno está cheio. Né? É uma boa intenção com a ideia de competir. É orar com a intenção de ser visto. É jejuar com a intenção de ser visto. É falar palavras espirituais com a intenção de ser visto como alguém que é espiritual. São coisas certas feitas por caminhos errados. Isso explica um monte de coisa. Ah, pastor, mas por que você fala disso aí? Que os caras estão falando em nome de Deus. Cara, ninguém duvida que você vai fazer isso aí, que você está bem intencionado de crescer, certo? E de ser uma pessoa melhor. Ninguém está questionando isso. A gente está dizendo o seguinte, só que está sendo feito pelo caminho errado. Porque vira idolatria, você começa a idolatrar um sistema. Entenderam o que eu disse? Esse é o problema. E essa é uma estratégia maligna que as pessoas não entendem. Só porque leva o nome de Deus significa que é de Deus? Não, gente. O diabo nunca vem de frente, ele vem com boas intenções. Mas eu estou ajudando a minha mãe. Eu estou indo lá eu estou indo para a África. Mas para que você quer? Para validar seu ministério? Pecado. Aí faz uma propaganda no caminho da África, aquela coisa toda. Aí tem aquela criança com fome, aí você colocando comida na boca da criança. Aí o pessoal escreve lá embaixo, diz, nossa, que lindo pastor, olha isso que é um homem de Deus. Pecado. Porque você está tentando validar seu ministério em cima de uma desgraça alheia. Conseguiram entender o que eu estou dizendo? O diabo, ele é sutil e inteligentíssimo. E a igreja de hoje, ela não é páreo para o diabo. A igreja não consegue, a massa das igrejas hoje não consegue lidar com o diabo. Por isso que a igreja está derrotada. Porque é muito sagaz, é muito inteligente. O que ele fez com ela? Ele falou assim, foi isso que Deus disse? Olha só, é em cima do que Deus disse. Ela falou assim, não, Deus disse que vocês podem comer. Ela disse, não, Deus não disse isso. Não. Deus disse, ela falou assim, pode comer de todos, menos desse. Ele falou, ponto. Ela sabe a lei. E você peca quando você conhece. Sacou? Você conhece, mas você fez errado. É isso que ele queria saber. Porque se ela falar assim, eu não sei o que Deus disse. Mas quando ela disse, ele pergunta, é isso que Deus disse? Ela mostrou para Satanás que ela sabia exatamente o que Deus tinha dito. É como se dissesse assim, a Bárbara conhece a Bíblia. Então vamos pegar ela, porque ela conhece. Se ela conhece a Bíblia e erra do conhecimento, então ela peca. É muito mais grave. É sempre assim. A gente não está lidando com a entidade comum. É uma coisa doida. Então as pessoas ficam assim, cara, de boa intenção o inferno está cheíssimo. Igreja adora essas coisas. Bota uma igreja para competir. Aí o cara fala assim, eu vou abrir uma igreja aqui. Mas eu não tenho a minha aqui? Se eu abrir uma igreja aqui para quê? Não, porque... Não. Isso aqui é um campo missionário. E você só pode abrir uma igreja. Dentro do campo espiritual, você abre de acordo com as demandas. Procura um bairro que não tem igreja e abre uma lá. Você vai botar do lado da minha? Que visão missionária? O que é? Ponto de arrecadação. É só isso. E tem que ser denunciado. É ponto de arrecadação.
O que esses caras que vêm com esse monte de ministério aí, botando igrejinha com nomes? Ah, igreja com nome, Santa Igreja. Grandes coisas, essa igreja com a... O cara fala, eu sou da Lagoinha. Grandes coisas. Eu sou da Videira. Grandes coisas. Grandes coisas. Nós somos de Jesus. Entendeu? E fica aí como se fosse alguma coisa. Tem uma placa da Coca-Cola e nós vamos beber daquela Coca-Cola, porque é Coca-Cola. Não é o Barecola. Aí não dá em nada. Porque o mundo espiritual, ele não é para amador. O cara coloca o negócio como ponto de arrecadação. Aí coloca do lado da outra igreja. Para competir, para tirar os caras da outra igreja. E não é visão missionária, irmão. Isso não é visão missionária. E a galera vai atrás. Não, nós vamos abrir. Abrir aonde? Tem 2 assembleias, só botar uma do lado? Ah, não, porque a assembleia não é igreja, não. Só nós que somos igreja. Ah, tá certo. Pessoal da assembleia, vocês já estão aí? Beleza, vamos abrir em outro lugar. É assim que funciona. Isso é visão missionária. Agora, o povo evangélico fica... você está fazendo um desserviço. Você está ajudando o diabo a trabalhar quando você faz a igreja entrar numa competição. Qual o interesse do cara botar uma igreja aqui do lado da nossa? Ah, mas é porque... Não é porque não. É porque é ponto de arrecadação. É ponto de arrecadação. Não é campo... Não é visão missionária. Ué, abre lá nos cafundó do Judas, que não tem igreja. Ah, não, lá não quero não. Ah, não tem dinheiro, é por isso. A igreja fica achando que isso é normal, fica todo mundo calado. Tem que falar, gente. Vocês têm que falar, vocês têm que pregar, vocês têm que denunciar, vocês têm que, nas redes sociais, começar a conversar sobre essas coisas. Não é falar o nome de igreja, mas falar sobre o princípio. Fica todo mundo calado. Aí fica meia dúzia de gente sozinha falando. Porque é gente trabalhando para o diabo o tempo todo. Então, o Elifaz aqui, ele é um agente do mal com palavras bonitas. É isso. Ele vai usar verdades sobre Deus, sobre o pecado, sobre a condição humana. Realmente, o homem é um ser debilitado. Ele vai usar isso, mas aplicando verdades da maneira errada contra Jó. Entende? Errada. Isenta de misericórdia. Isenta de amor. Aí usa a religião para massacrar. É em nome de Jesus, rapaz, que eu estou te tirando. Ué, como? Fica difícil. Entenderam o que eu disse? Tudo bem? Podemos prosseguir? Pelo menos se a gente não salvar a igreja, a gente salva pelo menos a escola bíblica. O pessoal da escola bíblica, pelo menos, é arrebatado, né? Se não salvar o resto, pelo menos é a quantidade boa. Esse capítulo nos ensina que uma pessoa pode usar a doutrina correta, olha só, com o espírito errado. Doutrina correta com o espírito errado. O Elifaz defende a santidade de Deus, mas perde a compaixão pelo sofrimento humano. E aí? Jesus ensinou muito sobre as questões que os fariseus usavam. Né? Vocês estão usando isso de forma errada. Peraí, se o boi cair lá, você não vai tirar ele? Tá, para tirar o boi que você ganha dinheiro com ele, beleza. Agora para sustentar o cara para comer que está com fome, não pode. Beleza, tudo bem. Tudo bem, você que guarda o sábado, se for para fazer as coisas, você não vai para trabalhar, mas para receber do outro, você vai lá na casa do cara receber, não vai? É isso que Jesus falava. Para cobrar, você sabe. Pois é. É interessante, né? Você fala dos filhos dos outros, mas dos teus não tem lei para eles. Coisa de fariseu. Não tem coisa que... Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu possa me mover daqui para aquela montanha, sem amor, vale nada. Não vale nada. Ele disse, isso não vale nada, é só religião. Tudo bem. A lição desse capítulo é a seguinte: a verdade sem discernimento pode ferir pessoas que Deus quer tratar com a misericórdia. Então não tenta passar na frente de Deus. Não tenta dizer assim, não, já estava na hora. Não, não fala isso não. Mas você devia ter. Não fala isso não. Cuidado. Cuidado. Quando você quer tratar com rigor, ferir pessoas onde Deus quer derramar misericórdia. Cuidado para você não bater numa igreja que Deus decidiu amá-la. Cuidado. Hoje eu vou dar um sermão que eu vou fazer todo mundo aprender a entregar dízimo aqui. Hoje eu vou fazer, tem gente que está faltando, eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Não é assim. Pode ser que você fale um dia, mas talvez não é isso que Deus quer falar. Talvez hoje. Vai passar vergonha.
Versículo 1, então, vamos lá. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, ele vai se defender, só que ele vem com pressão agora, contra o Jó. O Jó está sentado, todo machucado, todo ferido, né, todo ali desfigurado. O texto vai dizer, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, ele vai voltar a falar. Ele não vai falar como quem quer compreender, ele fala como alguém que decidiu condenar. Esse é o tom. Então, nem toda resposta nasce do discernimento. Nem toda resposta nasce do discernimento. Assim como nem toda palavra que se diz espiritual nasce do espírito. Pode ser da própria mente da pessoa. Nem todo eis que te digo é de Deus. Pode ser que é você que está achando. Ok? Aplicação. Quando alguém sofre, a primeira necessidade não é ser vencido em um debate. É ser acolhido com sabedoria. Então, versículo 2. Porventura, proferirá o sábio vã sabedoria? Ele está dizendo, Jó, você se diz sábio, porque o Jó venceu o debate anterior. Olha como é que ele vai ser baixo. Ele vai dizer assim, porventura proferirá o sábio vã sabedoria? Se você acha que você é sábio, você está falando coisas que não tem sentido. E encherá do vento oriental o seu ventre? Ele está acusando o Jó de falar como alguém sem sabedoria. Ele está comparando as palavras do Jó a vento, coisa vazia, inútil, sem proveito. Está diminuindo a fala do Jó. E considerando que a dele é uma boa fala. Mas o Jó não está falando por vaidade. Não está. Ele está falando de dentro da dor. É isso que ele está fazendo. E o Elifaz não consegue lidar com o sofrimento natural de Jó. Ele não consegue lidar com isso. Então ele prefere chamar o lamento do Jó de lamento vazio. Ele fala, isso aí não vale nada. E o Jó está sendo só verdadeiro. Dentro da camada psicológica, pessoas muito rígidas emocionalmente costumam ter dificuldade de lidar com lágrimas, dúvidas e desabafos. Elas tentam controlar a dor do outro dando rótulos. Entende? Você é fraco. Você não ora. Você não tem fé. Então, assim, às vezes a pessoa está sofrendo por algum motivo, né? Muitas pessoas não podem saber de certas coisas. Eu vejo gente que não serve para ser pastor, não serve para liderar ninguém. Aí você fala assim, a mulher traiu o cara. Aí a pessoa fala, sem vergonha. É assim? Vai falar para alguém. Vai contar para alguém que alguém traiu, que alguém fez. Sem vergonha. Se eu fizesse isso, não tinha ninguém aqui nessa igreja mais. Porque a gente, de certa forma, a gente sempre fez alguma coisa que contrariou a vontade de Deus, né? Pode ser uma coisa que não tem nada a ver com sexo. Você pode ter traído a fé, você pode ter traído muitas coisas. Então, é muito interessante você olhar para a pessoa que fez algo errado, por que ela fez. Porque a gente acha que errar é fácil. Não é fácil. Errar não é fácil, não. O pessoal acha que errar é fácil. E trair é fácil. Tudo é muito difícil. A pessoa que mente é uma pessoa que está com problema. Ela tá mentindo, né? É uma pessoa que está com problema espiritual e mental. A pessoa que engana os outros. É um negócio que... Então, assim, para você entender essas coisas, você tem que falar, puxa, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Por que você feriu o outro cara? Por que você deu um tapa na cara do outro? Então, você tem que olhar pelo ponto de vista da pessoa. É a questão da empatia. E é fácil rotular, sem vergonha. Mau caráter. Ladrão, mais fácil, né? Mas aí você não ajuda, né? É o que ele faz, está fazendo. Ele prefere rotular o Jó. Você perdeu porque você está com pecado. Está chamando ele de pecador. É por isso. É por isso que você perdeu seus filhos. É por isso que você perdeu suas coisas. Pecador. O diabo quer colocar isso na cabeça da gente. Cara, você não tem dinheiro, sabe por quê? Porque você é pecador. Você não comprou carro até hoje? Não comprou, não? Não. Se não fosse pecador, você tinha carro. Você deve estar pecando no dízimo, com certeza.
Você ficou doente porque isso é pecado, né? Vamos expulsar o demônio, né? Quando a doutrina se torna mais importante do que a pessoa que sofre, o discurso religioso deixa de curar e passa a oprimir. Ok? Vocês que são ainda religiosos, que eu acredito que tem algumas camadas aqui ainda, presta atenção com mais detalhes, tá? Ele continua no versículo 3. Arguindo com palavras que de nada servem. Ele falou que as palavras do Jó não servem para nada. E com razões de que nada aproveitam. Né? Ele coloca isso em forma de pergunta. Arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada aproveita. Ele diz que os argumentos de Jó não servem para nada. Ele só acha que o Jó está falando demais. Tem um erro aqui, né? Porque o Jó está fazendo uma defesa só. Só isso. Então ele está confundindo a defesa de Jó com teimosia. O Jó não está tentando fugir de Deus, está tentando entender por que ele está sofrendo. É isso. Por quê? Nem toda pergunta é rebelião. Às vezes a pergunta é apenas Adu procurando sentido. Entenderam? Então, Deus não se assusta com perguntas sinceras. Nunca se assustou. O problema não é perguntar, o problema é abandonar Deus no meio da pergunta. Pergunta e fica, tá? Não corre não. Pode ser que ele diga que realmente é por causa disso aí. Então, a gente tem que perguntar. Deus não é de vidro, né? Deus não é de vidro, pode falar com ele, não tem isso. E tu tens feito vão o temor. Ele está falando para o Jó, você não tem temor, você está brincando com as coisas. E tem que ter temor de Deus, ele diz. E diminui os rogos diante de Deus, ou seja, você está brincando com as orações. Olha só, ele está formalizando a conversa com Deus. A gente não pode falar com Deus. Quer dizer, se eu chego para Deus e falo, Senhor, eu não estou bem. Quer dizer que eu tô banalizando o princípio da oração? Ele está acusando o Jó disso. A gente fica pensando, né? Antigamente, na época da Inquisição, né? Como que a religião fazia com as pessoas, né, a respeito dessa coisa de Deus na vida, como é que você se aproximava de Deus, né? Tudo muito rígido, tudo muito perigoso, né? Só os cardeais, os papas podiam fazer essas coisas. O Elifaz está interpretando errado, gente. O Jó não está destruindo o temor de Deus, está tentando permanecer diante de Deus. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos versículo 5, todo mundo junto. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, ele está dizendo. E tu escolhes a língua dos astutos, como se Deus não entendesse, né? Deus lê o coração das pessoas. Ele está dizendo, você está falando, e a tua língua está declarando a tua iniquidade. Você escolhe a língua dos astutos, você está escolhendo falar de forma errada. Ele está dizendo, Jó, você está se condenando através das suas palavras. Você está dizendo, isso denuncia que você está em pecado. Ele disse, Jó, sua boca já provou que você é culpado. Essa é uma das acusações mais fortes do capítulo, gente. Ele pega a palavra de dor do Jó e transforma em palavras em prova de pecado. Ele está dizendo, chorar é pecado. Não chore, aguente calado. O Jó está ferido, mas está sendo tratado pelo Elifaz como um criminoso. Jó está desabafando, mas o Elifaz interpreta como confissão de culpa. Vamos prosseguir. Vocês precisam entender qual o propósito de Deus nisso, gente. Qual o propósito de Deus nesse assunto aqui? Por que esse negócio está escrito? Está mostrando como que o diabo tenta convencer a gente de ser algo que a gente não é. Como que o diabo tenta distorcer a nossa autoimagem, como que o diabo tenta quebrar a nossa relação com Deus. Certo? Precisamos ter cuidado para não usar contra uma pessoa palavras que ela disse em momento de profunda dor. Às vezes a pessoa só está nervosa, às vezes a pessoa só está sofrendo. Então tem coisas que não dá para levar em consideração. Ok? Versículo 6. Ele disse, a tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. O Elifaz diz, não sou eu que estou condenando você, são suas próprias palavras.
É cruel essa acusação, porque transfere a culpa para a vítima. Você já está fracassado. E alguém está dizendo que você está fracassado porque você fez alguma coisa errada, piorou. O Elifaz está agindo como se estivesse apenas constatando um fato, mas na verdade está interpretando o Jó de forma injusta. Interpretação das pessoas. A camada psicológica diz o seguinte: quem está sofrendo pode falar de maneira confusa, intensa e quebrada. Mas isso não significa que a pessoa seja uma pessoa má. Mas Deus sabe diferenciar o desabafo da blasfêmia. O pessoal subestima Deus, né? Deus sabe separar as coisas. Deus sabe separar dor de rebeldia e lágrimas de incredulidade. Versículo 7. Olha como é que ele vai mexer agora. És porventura o primeiro homem que nasceu? Você é o primeiro? Ou foste formado antes dos outeiros? Antes das montanhas? Ou ele faz acusa ao Jó de arrogância? Ele está dizendo: Jó, você se acha superior aos outros. Como é que o cara é superior? O cara está no fundo do poço, né? Mas o Jó não está dizendo que sabe de tudo. Ele apenas recusa aceitar a culpa que não cometeu. Ele apenas faz isso. Ele fala: eu não cometi isso. É só isso que eu estou fazendo. Então, quer dizer, entender a verdade é pecado, né? Versículo 8. Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria. Ou seja, só você que sabe das coisas de Deus, Jó. É só você, Deus limitou só a você o conhecimento. Então ele está tentando diminuir o Jó intelectualmente. E o Jó deu um banho nele. Ele está brigando com as palavras aqui. Você acha que sabe mais do que todos? Você participou do conselho secreto de Deus? Deus colocou o monopólio do conhecimento para você, Jó? Então essa é uma estratégia de intimidação. Ele está tentando calar o Jó usando a grandeza de Deus como argumento. Estão entendendo isso? É importante vocês tentarem capturar o que Deus está tentando falar através disso. Ninguém conhece todos os segredos de Deus. Ninguém. Por isso que ele não pode afirmar que Jó está sofrendo por pecado. Não dá para fazer isso. Num tempo da nossa vida, nós já fizemos essas coisas, né? Algumas coisas você pode acertar por experiência, por revelação divina, mas não quer dizer que você é infalível com tudo. Tem hora que você vai ser injusto, você vai falar coisas que não é. Né? Igual as pessoas olham ali para aquela igreja que a gente começou, e a gente também não preocupa também em explicar. A gente está preocupado com isso, aí eles passam e falam assim: eles quebraram, estão quebrados, né? Eles estão quebrados, ali é porque fizeram isso aí, a obra ia cair, a prefeitura falou que não pode, quiseram fazer o negócio de qualquer jeito, sem regra. Ninguém sabe, né? Aí a gente deixa correr, né? Eles vão falando um monte de coisa, né? E é interessante que o negócio está no meio do caminho, ali na estrada, todo cheio de mato, fechando, né? É interessante, mas eles não sabem que nós estamos em cima de uma montanha, onde eles não conseguem ver nós. A questão espiritual, né? Eles não sabem que Deus está trabalhando num lugar que eles não conseguem ver. Deu para entender? Para você entender isso espiritualmente, você tem que ser mais rápido. Senão você vai falar assim: você vai ficar doido, isso é bom. Todo passa, o pessoal me pergunta: o que aconteceu com a igreja de vocês, né? Parece que acabou o dinheiro de vocês quebraram, né? Parece que a prefeitura falou que ia cair, não deixou construir, estava perigoso. É legal, né? Eu falo: poxa. Aí fica todo mundo assim, se torturando, né, com as coisas. Mas esse jogo é muito interessante. Eles ficam se torturando. É igual um pastor foi uma vez lá no sítio, ele falou assim, depois que ele viu o produto, como é que você fez isso aqui sem a gente saber? Eu falei: nós somos igual formiga, filho, nós trabalhamos. Ele falou assim: mas que esse negócio, eu nunca tinha visto isso aqui. Você não falou nada? Eu falei: a gente não fala, a gente só fica quieto. É igual Jesus dizia: não conta nada para ninguém. Ele fazia os milagres, não conta nada para ninguém. Passou um tempinho, a cruz dele estava lá em cima da montanha.
E ali ele salvou a humanidade inteira. Ele era bem discreto, né? É isso, né? Tem gente que gosta de propaganda. Algumas propagandas são interessantes, mas tem coisa que é coisa de carnalidade. Por isso, deixa as pessoas pensarem que você está morto. Daqui a pouco você está em cima da montanha. Deixa as pessoas pensarem que você está perdendo. Falaram uma vez assim, poxa, está todo mundo saindo da sua igreja, hein? Não sei, não. Tá saindo, gente? Não sei. Ai, ai. É cada coisa, né? Eles vão falando, né? E tem gente que fica triste. Vocês ficam tristes? Né? Estão preocupados? Pois é. Interessante. Então ninguém conhece todos os segredos de Deus. E por isso que ele faz, não pode afirmar com certeza que Jó está sofrendo por pecado. Ok? Quando não sabemos os bastidores de uma dor, devemos falar com cuidado. Ok? Versículo 9. Que sabes tu que nós não saibamos? Ele diz. Que entendes que não haja em nós? Ele está com medo, porque eles têm um monopólio. Ou acreditam que tem um monopólio da religião e da espiritualidade, porque eles são sábios e são mais velhos. E só que o Jó demonstrou uma sabedoria incomum nas palavras dele, mesmo sofrendo. Então eles estão preocupados. O que você sabe que a gente não sabe? O que você entende que não haja em nós? Quando ele fala nós, ele está usando agora o grupo inteiro, né? Como se ele dissesse assim, nós pensamos diferente, nós somos maioria, nós somos sábios, nós somos mais velhos que você. Então você acha que você está acima de nós, Jó? Parece, ou aparece que é a pressão do pensamento coletivo, né? Está todo mundo, ele está juntando todo mundo ali, nós não concordamos com você. Está incluindo todo mundo. E os caras estão ouvindo do lado, os amigos. E o Jó está sozinho contra 3 amigos. Então a maioria nem sempre está certa. A maioria nem sempre está certa. Vamos lá. A verdade não depende apenas da quantidade de pessoas que concordam com ela. Às vezes, uma pessoa ferida pode estar mais perto da verdade do que um grupo inteiro cheio de certeza, mas sem compaixão. Versículo 10. Também há entre nós encanecidos e idosos, ou seja, gente de cabelo branco e idoso, muito mais idosos do que o teu pai, porque os idosos eram reconhecidos como sábios. Então ele está dizendo que há entre nós vários sábios. Ele usa a idade como argumento de autoridade, coisa de religião. Não é verdade? Como que os mais velhos, nem todos, não estou generalizando, têm essa atitude de achar que jovens sabem menos que eles. Pai achar que sabe mais que filho. Não é verdade isso. Às vezes não é verdade, né? Você tem filhos que são muito mais espirituais do que os pais. Você tem crianças que são apaixonadas pela igreja e os pais não são. Onde é que está a sabedoria de Deus? Está nas crianças. Você tem pessoas antigas de igreja que não tem amor por Deus. Você vê o cara que converteu agora que tem. Mas a religião tenta dizer o seguinte: nós estamos há mais tempo aqui, então nós somos mais de Deus do que vocês. Quantos anos você tem? Eu tenho 2. Pois é, eu tenho 20, então baixa a sua bola. Né? É interessante a religião. Nós somos mais velhos. Mas ser mais velho não quer dizer que você é mais sábio. Tem muito cabeça dura de cabeça branca. Muito. Não é uma regra, mas dentro do contexto religioso, os mais velhos, eles são mais sábios. Nem sempre. Nem sempre. Entendeu como que é a batida de frente aqui? Você chega numa igreja super conservadora, tem o conselho dos anciões. Ancião, aqui na Bíblia, não significa que você é velho, significa que você é sábio. Você é sábio. Você pode ter um sábio de 25 anos. Né? Vocês acham que não? Um sábio de 30, no meio dos doutores. Jesus não era sábio no meio dos doutores? Pastor, mas ele era Deus, ele era homem. 100% homem, 100% Deus. Mas era sábio, porque ele aprendia. Ele estudava, Jesus estudava. Ele era rabino. E ele ficava no meio dos doutores.
Aí todo mundo achava estranho, né? Tudo bem? É, é verdade que a experiência deve ser respeitada, mas a experiência não substitui o discernimento. Cabelos brancos podem representar sabedoria, podem representar, mas também pode carregar tradições endurecidas. Pode ser um bando de dinossauro que está dentro da igreja. Rapaz, se você falar um negócio desse dentro dessas igrejas, ele pira. Tem 30 anos que eu estou aqui. Um dia eu fui pregar numa igreja, aí fiquei esperando, rapaz, todo mundo falando, vocês sabem como é que é, né? Falando, cada um falava, cantou mais uns 9, eu acho que 8 e meio estava ruim. Ninguém cantava nada, falava, dava, todo mundo lá na frente, só para ocupar o espaço, né? Aí eu peguei o microfone umas 9 horas, eu falei, puxa vida, nossa, estava querendo ir embora já, né? Quando eu peguei o microfone, aí tinha um bando de senhores assim atrás, né? Os anciões, né? Porque tinha cabeça branca e sentava atrás. Aí quando eu peguei o microfone, aí um senhorzinho levantou, puxou a calça para cima assim. Chegou assim, pessoal. Cumprimentou os caras tudo, eu fiquei olhando para ele assim, eu estava aqui assim, né? Ele saiu cumprimentando o pessoal, cumprimentou, levantou. Passou na minha frente e foi embora. Aí o pastor falou, pastor de Magno, é porque nessa idade, né, o cara com vontade de dormir. Está sendo fiado até agora. Aí já tínhamos lá comendo cachorro quente do lado de fora da igreja. Só porque tem cabeça branca. Que falta de respeito, rapaz. Eu estava ouvindo todo mundo, 9 horas, o cara já puxou a calça para cima assim, ó. Cumprimentou todo mundo e saiu na minha frente assim, andando. Eu fiquei esperando. É complicado esse negócio. Então, cabelos brancos podem representar sabedoria, mas também pode carregar tradições endurecidas. Se não tem sensibilidade espiritual, é só tradição. Eles só são um cofre velho cheio de tradição que não solta. Exatamente, fica aquela galera lá. Alguém já foi nessas igrejas? Eu já fui. Aquela galera, que nós que não. Tá dentro daquele cofre enferrujado, lacrado. Quem manda aqui é nós. Tá certo, então. Fica aí. É complicado, moço. Então, a tradição é importante, mas não pode ser usada para esmagar quem está sofrendo. Vamos lá. Versículo 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Não foi suave, não. O Elifaz acredita que seus conselhos são consolações de Deus. Consolação. Como Jó não se sentiu consolado, o Elifaz está ofendido. Pô, estou falando as coisas boas para você aqui, você fica aí rebatendo. Ele está ofendido por isso, porque não acatou. O Jó é o rebelde que está lá no meio dizendo assim, não é assim. Certo? Então você é rebelde, tá vendo? Entende? Gente, eu já me vi nessa situação muitas vezes, meu Deus. Então o Elifaz confunde a própria opinião com a voz de Deus. É a opinião dele, ele não é a voz de Deus, não é. Ele acha que rejeitar o conselho dele é rejeitar o próprio Deus. Não é. Às vezes o pastor acha, você está rejeitando o que eu estou falando, você está rejeitando o próprio Deus. Não, pastor. Você não é Deus. Você não é Deus. Tem coisas que você não pode entrar. Ah, mas eu sou pastor. Não, não é não. Não é não. Não é não. Esse é o problema, porque o cara acha que ele é a voz de Deus. Ele vai dizer para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer, você pode comprar o carro que eu disser, você vai morar onde eu disser, vai virar uma bagunça. Ele gosta de ser Deus, e o cara tem um Deus na terra. Aí quando o pastor cai, ele cai junto. Por que você parou de ir na igreja? Ah, o pastor me decepcionou. Eu falei, serviu o pastor. Errou o cara que serviu o pastor, errou o pastor que não ensinou ele a ser liberto. Você tem que ensinar as pessoas a se livrar de você, cara. Ué, você ficar falando que você é Deus, você é o centro das atenções em tudo, aí vai bagunçar. As pessoas podem até falar, mas você não pode falar isso, não. A pessoa fala, fulano é. Não é. Isso aí acaba fechando as revelações de Deus para a vida da gente. Não é a voz de Deus, muitas vezes é a voz humana. Vamos lá.
Versículo 12. Por que te arrebata o teu coração? Aí ele vai apelar agora. Porque o Jó, ele está sofrendo, está com dor, está desfigurado, e ele vê que a respiração do Jó está meio ofegante, né? Tipo assim, ele está respirando por causa do sofrimento e está piscando o olho. Assim, ele está piscando o olho numa frequência diferente, por causa da dor. Ou ele observa a reação dele, é uma reação emocional, pode ser também. Ele percebe que o coração está agitado, os olhos estão perturbados e interpreta isso como culpa. Ah, te peguei, Jó. Você está piscando o olho. Jó, como assim? Tá chorando porque tem culpa, né? O Jó, coitado, tá lá assim. Ele falou, tá vendo? Você está respirando rápido porque você tem culpa. E você está piscando o olho muito rápido, numa frequência muito alta. É porque isso é sintoma de culpa, você não está aguentando. Você viu que doideira? Calma, eu só tô quieto. Você chorou no culto porque tem culpa, tá vendo? Eu te peguei, você estava chorando, né? Uhum. Igual o pastor que vê a pessoa sensibilizada e fala assim, que vítima boa para uma revelação forte agora. A pessoa tá... Acabou, bicho. Você já detectou lá, você já vai. Eis que te digo! É a leitura feita na cara. É a leitura feita assim. É leitura, faz a leitura. Eu estou separando as coisas aqui, tá? Uma coisa é a revelação de Deus, o dom verdadeiro. Outra coisa é a canalice. Certo? É a canalice. Geralmente não vai nos caras que são durão. O cara tá lá assim. O cara baixou o óculos e fica assim. Quando o cara baixou o óculos assim, que tá desconfiado de você. Aí o cara tá assim, olhando pra você. Não vai. Vai na pessoa que tá sensibilizada. Geralmente tem gente sensibilizada no culto. Você corre o olho assim, rapidinho. Você vê aquele lá que tá assim, choroso. Um que tá com a mão no meio da perna assim. Parece que tá culpado de alguma coisa, né? Essa leitura é fácil, por isso que os coaches deitam e rola. Aí você falou um negócio, a pessoa concordou. Tem cara que é rápido. Aí vai dizer alguma coisa. Estou vendo um anjo do seu lado aí. Aí a pessoa, aí sentiu. Aí começa. Aí começa. Cara, o poder da mente é muito forte. Como que o espiritual pode ser enganado? Você pode sugestionar a pessoa. O padre Quevedo fazia isso e provava, né? Você sugestiona a pessoa. Se você falar, por exemplo, olha só, quando eu soltar esse copo aqui no chão, aí você fala, vai ser habilidade, não tem gente que é nato. Vai cair também 3 pessoas ali. Vocês acham que não cai? Está sugestionado, moço. Você sugestionou, acabou. Sugestão, se você tentar convencer uma pessoa que ela está doente, ela dá febre na hora. Não dá, Alexandre? Dá febre. Você convencer ela, você fala assim, rapaz, você tá ruim mesmo, hein? Dá febre. Começa a sentir calafrio. Fica assim, ué. Dá febre, é uma coisa, a somatização é uma coisa terrível. E a indução para a pessoa também cair, ou para... Isso pode ser feito tranquilamente. A pessoa desmaiar, chorar, tudo você pode fazer isso. E tem gente que se aperfeiçoa muito nessas técnicas, né? Aí vira uma confusão, porque o espiritual está de um lado, e tem a psicologia do outro, e o povo de Deus acha que é tudo a mesma coisa, não sabe separar as coisas, fica todo mundo achando que é tudo. Então tem que ter um pouquinho de discernimento. Tem a vantagem desses caras que o povo de igreja é preguiçoso, não generalizando. O povo não gosta de estudar. Aí quem não gosta de estudar ouve qualquer coisa e fala, tá certo, vou discutir com isso não. Quem não tem poder de discernimento, aceita qualquer coisa, só tem um caminho, aceitar. E é resultado de preguiça. Aceitar irracionalidade é resultado de preguiça espiritual. Não ora, não busca Deus. Aí você terceiriza a sua conexão com o sagrado. Aí qualquer um que quer falar de Deus, você acredita. Por causa da preguiça. Preguiça. Okay? Agora, a gente que estuda, busca Deus, ora, vai lá de manhã, entrega a vida para Deus, para pegar esse povo é difícil, meu amigo. Pega lá.
Cara, de manhã você está de joelho lá, orando, acordando de madrugada, está jejuando, está estudando a Bíblia, vai, pega, pega. Não pega, não. Não pega, porque vai falar, vai tomar vergonha na sua cara e vai orar, rapaz. Fica conversando fiado, não. Esse é o problema. É, então, ele olha para o Elifaz e diz, por que te arrebata o teu coração e por que pisca os teus olhos? Ele observa a reação e percebe o coração dele agitado, interpreta isso como culpa. Só que ele comete um erro, porque ele transforma sinais de sofrimento em sinais de pecado. Sofrimento é sofrimento, pecado é pecado. Uma pessoa em dor pode ficar inquieta, pode ficar ansiosa, pode ficar emocionalmente abalada, né, com expressão pesada. Isso não é prova de culpa, prova de sofrimento. Versículo 13, estamos juntos? Para virares contra Deus o teu espírito. Você se virou contra Deus o teu espírito e deixou, ou deixares sair tais palavras da tua boca. Ou ele acusa Jó de voltar o seu espírito contra Deus. Ele interpreta as palavras de Jó como rebelião. Está dizendo, Jó, você está virando as costas para Deus. É isso, Jó. Reclamar para Deus não é o mesmo que se rebelar contra Deus. Reclamar para Deus não tem problema. Por quê? Não pode reclamar de Deus, vai reclamar para Deus faz parte. No versículo 14, ele diz, que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Aí ele pega a condição pecaminosa do ser humano e coloca isso como termo de verdade geral. Olha que doideira. O homem é falho, limitado e pecador. Ele falou, sabe, Jó, por que você não consegue ser melhor do que você é? Por que você é pecador mesmo? Porque é isso, você é homem nascido de mulher. Você é limitado. O ser humano, ele é pecaminoso. Por isso que eu tenho certeza que você tem culpa. Mas só que o Jó é uma exceção. O Jó é uma exceção. É um teste, né? Ele está falando sobre uma verdade, não está falando sobre uma verdade? É a verdade, o homem é limitado, o homem é pecador, o homem está sujeito a pecado. Poxa, mas isso não quer dizer que eu tenho culpa. É como se eu dissesse assim, roubaram o banco lá, Wanderson, e você roubou. Você fala, não roubei o banco? Wanderson, o ser humano é pecaminoso, moço. Nasceu em pecado. Certo? Então não tem jeito, é assim mesmo que funciona. Ele está tentando convencer o Jó de uma coisa que ele não é. Daqui a pouco, o cara, é verdade, eu sou. Olha só que manobra que ele está fazendo aqui. O Jó falando, mas eu não fiz isso. Jó, você fez, é porque você não lembra. Você fez, é porque é natural. Não estou dizendo que você. É porque faz parte da nossa vida, entendeu? Certo? Ele está dizendo, todo homem tenta dizer que não é pecador. Ele falou, mas é. Então usando a verdade, mas de forma errada. Ok? Versículo 15. Eis que ele não confia nos seus santos. Está falando de Deus. E nem os céus são puros aos seus olhos. Ou ele apresenta a Deus como alguém tão santo que não confia nem nos seus santos. Ele amplia a distância entre Deus e o homem para enfraquecer a defesa de Jó. O jogo é esse. O jogo é esse. Deus é muito grande, ele não confia em ninguém, e você não fica preocupado em dizer que você é culpado, porque Deus já está acostumado com isso. É um argumento psicológico, né? Criando uma imagem sombria de Deus. Um Deus distante, desconfiado, inacessível. Deve ser legal, né? Você imaginar um Deus que fica desconfiado, vigiando a gente assim, né? Não é assim? Doido para pegar a gente fazendo alguma coisa errada. Desconfiado, inacessível, indiferente. É essa a ideia que ele está tentando plantar. Quando apresentamos Deus apenas como severo e distante, afastamos as pessoas justamente daquele que pode restaurá-las. Esse que é o problema. Essa que é a jogada do diabo. O cara fala assim, eu não posso me aproximar de Deus porque eu sou pecador, eu não posso parar a droga, eu não posso parar o que eu estou fazendo de errado, porque Deus é santo e eu sou pecador. Tem gente que diz, eu não posso ir na igreja porque eu estou cheio de problema. A religião gosta disso. Porque vai que o cara converte, né, de verdade. Ele descobre algumas coisas.
Por isso que não é interessante para a religião. Que a pessoa, é melhor que ela fale assim, não, você se sente pecador, então você não pode se aproximar de Deus. Fica quieto aí. É legal isso aí. E aí cria uma confusão, porque tem um monte de pecador que ele acha, porque ele está dentro do sistema, que ele é inocente. É um problema sério. Né? Aí ele fica condenado. Ele está dizendo, não, porque eu estou na igreja. O cara não consegue vir na igreja, porque ele é culpado. Agora eu consigo, estou aqui, porque eu sou justo. Enquanto é aberto para todo mundo. Você entra, você sai, sendo pecador ou não pecador. E as pessoas pensam, eu sou da igreja metodista. Pode procurar meu nome no hall que está lá. Isso significa que eu sou santo. Porque eu tenho a minha carteirinha. Tá certo? Ok. Porque eu tomei Santa Ceia. Pergunta o pessoal da mídia que eles me viram lá. É isso aí. Aí, por que as pessoas ficam se validando através do sistema? Elas vêm na igreja e elas querem vir na Santa Ceia no domingo. Repararam isso? Você vai ver gente que você nunca viu, pô. Saiu da sepultura. Você fala, ué, irmão, 5 anos que eu não te vejo, você vem na Santa Ceia. Na Santa Ceia você acha ele. É terrível isso. Porque eles têm a sensação que a Santa Ceia vai legitimar a fé deles. Que a Santa Ceia vai transformar eles em santo. Essa é a ideia. Enquanto a Santa Ceia é para quem anda com Deus. A Santa Ceia é uma celebração de quem está aliançado. Não é uma coisa que você vai se aliançar fazendo. Eles acreditam tomando a Santa Ceia. É por isso que toma e sente. Agora eu estou bom, agora eu estou... Eu tinha um patrão que ele falava assim, cara, eu peco a semana toda. Um patrão meu falava assim, eu peco a semana toda. Dá no domingo, eu vou para a missa zerar minha conta. Ele falava, vou zerar minha conta com Deus. Chega na segunda-feira, eu estou zerado. Aí tomou lá, né, a Eucaristia. Não é, Renato, essa sensação que às vezes alguns tinham? Renato está vivo e está. Achei que o sistema tinha te massacrado. Aí eles têm esse negócio de achar que... Por isso que eles vêm, cara. Essa é a explicação. Aí tem como eu não bater esse povo? Tem como eu ficar calado? Não dá, gente. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Então eles vêm, porque eles acham que não sei o quê. Aí se você jogar com isso, é interessante, porque o pastor que manobra, ele joga com o ego da pessoa. Ele faz um desafio na igreja, ele bota a pulseirinha azul naquele que doou 2.000. Entendeu? Cara, é a melhor coisa para arrancar dinheiro do cara, porque o povo tem ego. O povo tem ego. Ó, pessoal do 2.000 vai ser pulseira azul. Pessoal de 1.000, pulseira amarela. Ok? Pessoal de R$100, pulseira branca. E quem não dá nada, sem pulseira. Aí lascou, o cara não vê. Eu tô falando de coisas que eu já vi, você já viu. Aí o cara todo enrolado, ladrão, bate na mulher, chega ele com a pulseira azul. Aí o pastor fica feliz, porque amarrou o ego do cara. Aí chega o cara com a pulseira azul, ele anda no culto assim, ó. A pessoa, pô, pulseira azul, pô. Queria ser pulseira azul, poxa. Queria ser pulseira azul. Pessoal do pulseira azul, vem aqui na frente, vamos orar por você. Aí chega na vida, todo mundo de pulseira azul, pô, pessoal de 2.000. Aí o de pulseirinha branca, ele já fica assim meio acuadinho, né? Ele fala, puxa vida, eu só dei 100, rapaz. E o que não colocou pulseira? Ou ele vai embora, ou ele vai ter que dar um dinheirinho. Aí ele vai dar um jeito de arranjar. Ele entra no cheque especial dele, ele faz que pega emprestado com a mãe dele, aí bota a pulseira azul, aí chega valente. Me pegaram semana passada, essa semana eu tô mandando esse negócio. Cara, aí o sistema deita e rola, porque você está lidando com o ego alheio das pessoas. É um sistema que fica se retroalimentando. É um negócio assim. O pastor consegue o que ele quer e a pessoa consegue o que ele quer. É uma troca que tem tudo, menos Deus. É um inferno na terra esse negócio. E fica assim, né? Aí os ricos se dão bem, porque o cara da pulseira azul lá, ele fala, vou dar 2.000, não vou dar 4. Não tem outra pulseira para botar no braço dele, cara, maior. Pulseira de ouro. Aí o cara fala, quem é que vai falar do pecado do cara? Eu tô aqui, rapaz, eu sou pulseira azul, rapaz. Você vai chegar lá ainda. Aí bota a pulseira azul para falar lá na frente.
Gente, nós temos que ter fé. Eu já fui em congresso do cara que fala, vocês precisam ter fé. Eu não tinha nada. Mas depois que eu comecei a fazer, minha vida mudou. Aí você fala assim, pô, eu sou pobre coitado, né, bicho? Tô morto. Aí os 100 pulseiras já estavam lá no final do corredor, querendo ir embora. É o sistema, o sistema é esse. Fazer o quê? Tem gente que explora isso, né? E faz dinheiro. Faz dinheiro. Versículo 17, sigamos. Escuta-me, ele disse, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Vai assumir agora, ele faz uma postura de mestre. Ele manda Jó escutá-lo, porque acredita ter a explicação correta. O professor aqui não está agindo como consolador. Quer ensinar antes de compreender. Vamos lá, versículo 18, ele diz, o que os sábios anunciaram, ouvindo-o dos seus pais, e o não ocultaram. Apelou para a tradição de novo. Entende? Ele já está apelando para a tradição de novo. Ó, o que os sábios anunciaram, ouvindo dos seus pais, e o não ocultaram. Porque ele continua afirmando o seguinte, cara, quem conhece Deus é o pessoal das antigas. Ele está falando para o Jó, é o pessoal das antigas. É eles, sabe, os nossos pais, os antepassados. Meu pai mesmo não sabia nada de Deus. Então ele continua jogando, se apoiando nas tradições religiosas, como se dissesse, cara, nós estamos aqui há muito tempo. Apelando para a tradição, e diz que está repetindo aquilo que recebeu dos antigos sábios. Deus é um Deus de coisas novas. Poxa. Porque ele falou ontem, não quer dizer que ele vai falar hoje. Pode ser que fale coisa diferente, né? Se Deus só falasse a mesma coisa de antes, a gente estava lá na Idade da Pedra ainda. A tradição tem valor, gente, mas precisa ser aplicada com discernimento. Nem tudo que foi recebido dos antigos deve ser usado sem considerar o momento e a situação. Isso que é importante, não está invalidando a história. Mas tem coisa que não se aplica. Porque se virar monopólio, vai congelar a igreja. A igreja não vai evoluir, nós vamos continuar ainda com um órgão lá em cima do altar. Ok? Uma verdade antiga pode ser usada de forma errada quando não há sensibilidade para o caso concreto. Tradição sem misericórdia pode virar peso sobre os ombros de quem já está ferido. Versículo 19. Ele continua, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Ele está dizendo o seguinte, ele diz, eu valorizo a sabedoria pura, preservada, sem influência estrangeira, ou seja, ninguém pode acessar o que os antigos tinham. Você não tem essa sabedoria, Jó. Ele tenta dar autoridade ao seu argumento dizendo que vem de uma fonte antiga e respeitada. Por isso que ele está se fortalecendo nas tradições. Nós estamos aqui há mais tempo que você, Jó. Você não tem nada novo. E você é culpado. Por isso que você sofre. Ou ele está preso numa visão fechada e está achando que a tradição explica tudo. E não explica. O passado ensina, mas não explica todos os mistérios de Deus. Quando uma pessoa acha que sua tradição responde tudo, ela pode deixar de perceber o que Deus está revelando agora. Versículo 20. Todos os dias o ímpio é atormentado, está falando do Jó, e se reserva para o tirano um certo número de anos. Ele está descrevendo o destino do ímpio, e ele diz que o perverso vive atormentado. Ele está dizendo, é o seu caso, Jó. O problema é que ele quer que Jó se enxergue nesse retrato. A lógica do Elifaz é simples demais. Se Jó sofre, então deve ser um ímpio. Essa é a visão simplista da retribuição divina, né? Mas vamos aprofundar. A Bíblia mostra que há ímpios que prosperam por um tempo e há justos que sofrem sem terem cometido aquela culpa específica. A gente precisa entender. A visão de retribuição divina não é algo congelado. Por favor? Não é algo congelado. Sofreu porque pecou. Ganhou dinheiro porque é de Deus. Não é assim. A retribuição divina não é simples assim.
é complexa, porque existem ímpios que prosperam por um tempo, e justos que sofrem, e sem ter cometido culpa nenhuma, ou alguma culpa específica. Não é verdade isso? Concordam? Mas o sistema faz a gente pensar isso. Aí você não sabe lidar com o sofrimento. O cara tem uma doença, aí o pessoal da igreja fala assim, aí, ó, tá vendo? Deu brecha. Como é que vai ficar? Deu brecha, deu brecha. Ele ficou doente, teve câncer. Infelizmente, isso está ainda na mente de algumas pessoas, gente. Infelizmente tem até no nosso meio. Porque Deus está fora da vida dele. E não é assim. Às vezes você vê gente seríssima, gente que ora passando por um momento difícil. Isso acontece. Mas existe propósito em tudo. Nós não podemos transformar sofrimento em prova automática de pecado, tudo bem? Versículo 21. Gente, tem que se concentrar nisso aqui, senão você não avança não, tá? Tem que mapear as coisas com cuidado. Não adianta ficar fazendo coisa a toque de caixa, não. Versículo 21. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. O Elifaz está dizendo que o ímpio vive ouvindo sons de terror, sempre esperando destruição. Está falando que o Jó é esse ímpio. Ele diz que a consciência culpada faz a pessoa viver debaixo do terror, sempre esperando destruição, que esse é o caso do Jó. Ele está insinuando que a angústia de Jó é a prova do pecado. Ele continua insistindo. Vamos lá. Camada espiritual, nem toda alma angustiada está em rebelião. Às vezes está apenas atravessando um vale profundo. O salmista não disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Versículo 22. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Ele descreve o ímpio como alguém sem esperança de sair das trevas. Ele está tentando plantar em Jó a ideia de que não há redenção, recomeço ou futuro. Confessa, Jó. Está dizendo para o Jó, a sua situação é definitiva, Jó. Que pressão do diabo, né? Porque Deus está sendo apresentado como alguém que fechou a porta e acabou. Versículo 23. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Ele está dizendo, Jó, você perdeu a estabilidade. Você vagueia com fome em busca de pão. Por quê? Porque ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a segurança. Então ele junta tudo isso para encaixar o Jó no perfil de ímpio. Certo? A gente vê algumas passagens bíblicas onde tem essas falas de que o ímpio sofre isso, o justo prosperará. Aquilo são aplicações dentro de contextos específicos. Dentro de contexto específico. Tá? Não é algo congelado, rígido de Deus, não. Está dizendo o seguinte, o ímpio prosperará, mas quando? Existe o quando. Não quer dizer que é agora. Não quer dizer que ele vai ficar isento da dificuldade. A pessoa pega o texto e fala aí, ó. É o que os tradicionais, os religiosos judeus faziam. Né? Eles não colocam tempo no meio da coisa. O justo prosperará. O ímpio será abatido. Mas quando? Não sei quando, pode ser, né? Vai chegar a hora. Então tem um tempo no meio, só que eles não colocam tempo, eles usam isso como algo imediato. Por isso que eles acusam. Olha os salmos e fala assim, é por isso aí que você está sofrendo. Por isso que ele olha para as perdas do Jó e diz, isso prova quem você é. Mas Deus olha para Jó e vê uma integridade que ele faz, não consegue enxergar. É igual a gente gosta muito de usar, e é muito legal isso, a gente fala assim, pelos frutos da árvore é conhecida. Né? É isso, mas a árvore tem que ter um tempo para ter fruto. Esse é o problema. A gente sabe que o tempo, ele é amigo da justiça. O tempo é amigo da justiça. É só você ficar quieto se você é uma pessoa que está fazendo as coisas certas, no futuro vai te mostrar quem você é. Agora, os frutos sim respaldam a árvore, sim, mas a árvore pode estar vivendo um tempo ainda de preparação. Vai fazer o quê?
Vai fazer o quê? Você pode ter uma árvore que está sentada aí recebendo água. Aí você vai dizer que a pessoa não é frutífera? Calma. Ela está recebendo água, está sendo nutrida, está ganhando forma, está crescendo. No tempo certo, ela vai dar o fruto dela. Você não pode invalidar uma pessoa porque ela pode estar num tempo. Aí, o problema é quando você acha uma pessoa que só dá fruto ruim, aí é complicado. Você vê a pessoa que dá fruto amargo, ela já está frutificando. Só amargura, só coisa ruim, fala mal dos outros, não é fruto, já é fruto, aí você conhece mesmo. Agora, você não pode condenar uma árvore se ela não está ainda no processo de frutificação. Não é verdade? O pé de jabuticaba eu gasto um tempinho, né? Mas quando começa a dar, também sai da frente. Por isso que a gente não pode usar componentes bíblicos de forma irresponsável, poxa. Aí não. Aí não. Você não pode ser uma pessoa que faz isso. Esperar. A Bíblia fala, não pode sair água doce de uma fonte amarga. Tem gente que é amargo mesmo. Fala as coisas, fica maltratando, fica perseguindo, começando a fiar. É gente amargo mesmo, essa fonte é ruim. A não ser que nascer de novo, ainda é difícil também, né? A gente volta na teoria do Jó, né? Da teoria que foi aplicada ao Jó, de que nós somos justos por conveniência. Essa aí foi fatal. Isso aí é fatal. E é verdade. Se tirar a conveniência de alguns, com certeza vai se rebelar contra Deus. De vez em quando acontece. É só tirar o conforto. Tira o ministério, tira tudo. Assim, a gente nunca sabe o que a gente é. O que é? Ah, você está bem, sua empresa está crescendo. Você fala, Deus é fiel. E quando ela não crescer e se ela quebrar, você continua? Você sabe? Talvez você nunca quebrou, já quebrou. Entendeu? A gente não sabe. A Deus usa você. E quando parar de usar? A conveniência, porque a gente nunca sabe quem mudou. A transformação é algo muito profundo, muito complexo e muito sério. Certo? E há teorias espirituais de que pessoas não mudam. Não mudam. E se você for parar para pensar bem, a gente vive nesse negócio. Ah, fulano mudou, matava, não mata mais. Pô, roubava, não rouba mais. Traía, não trai mais. Presta atenção no que eu estou falando, para vocês depois não fazerem uma análise errada aí. Presta atenção. A conveniência coloca você numa posição? Isso é ruim? Não. Não é ruim, não. A conveniência, ela sustenta o seu estado. Eu acho que é interessante. É interessante. A Bíblia diz, se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente viverás. É pelo Espírito. Se você não tem Espírito, o seu corpo volta a mandar em você. É isso. Então ele está dizendo, é uma situação de conveniência? Eu vou buscar o Espírito Santo para estar na minha vida, porque senão eu vou perder tudo. Senão eu vou perder isso. Eu vou perder o comodismo, eu vou perder a credibilidade. Então, ou não é conveniência? É pecado? Não é pecado, mas se arrancar o favorecimento, tem gente que não vai dar conta. Então a gente mantém o favorecimento. Você está namorando, você está casado com a sua esposa. O que o Vinícius será se o Vinícius voltar, não sei quem você era, não te conhecia. Quando você era o cara lá atrás, fazia um monte de coisa errada. Vamos supor que você era um cara. Aí ele vai perder a mulher dele. Vai perder o respeito das filhas. Vai perder a credibilidade na igreja. Não vai trabalhar. Vai passar dificuldade. Aí o Vinícius pode dizer assim, é melhor ficar do jeito que eu estou. Vou ficar na igreja, vou ficar quietinho, não vou beber, vou ficar quietinho. Deixar minha carne quietinha aqui, que é melhor. É uma conveniência, para não perder. Entende? Mas isso não quer dizer que a natureza não está lá dentro. Ela está lá dentro. Ela está lá dentro de você. Se você der corda para ela, ela vai voltar. Então tem muitos que não entendem isso, mas é a realidade. Então essa tese que foi dada pelo diabo no início, ele está trabalhando em cima disso. Ele está trabalhando em cima disso. Ele está dizendo o seguinte, tira
Tira a conveniência do Jó, que ele blasfema contra ti. Essa é a guerra. E não pensem vocês que todo mundo vai vencer a guerra que o Jó está vencendo, não. Está dizendo que é muito complicado, que o sistema vai vir em cima de você. Vai te massacrar, vai arrancar tudo que você tem, vai arrancar tudo e vai dizer para você o seguinte, cara, você perdeu tudo aí. Você não tem mais igreja, você não tem família, você não tem mais dinheiro, você não tem mais saúde. Entendeu? Então eu quero dizer, eu quero ver você ser fiel. E não é tão simples assim. Pergunta assim, pastor, se você vivesse o que Jó viveu, você se manteria íntegro como ele? Eu acho que não. Eu acho que não. Hã? Entendeu? E você acha que você viveria? Você aguentaria isso aqui? Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é possível, mas não é fácil. Você não acha homens e mulheres na esquina que estão assim, posso perder tudo, abro mão dos meus planos. Abre mão nada. É só você perder a sua casa na praia, acabou, você não é crente mais. Abre mão nada. É só você perder a sua beleza, você perder a sua carinha. Quantas mulheres? Eu conheci uma mulher que ela era mulher, entendeu? Ela sofreu um derrame e a boca dela ficou assim, ela se matou por causa disso. Nunca foi mulher de Deus, pô. Acabou com a vida, porque a estética dela era mais importante. Mas o que é? Não sei. Falo de mim. Agora é muito fácil falar, enquanto está tudo certo. Nós estamos preparados para viver o que Jó viveu? Acho que é meio complicado. Deus está dizendo, é possível manter integridade. Mas a nossa integridade se dá por conveniência, sim. Não é por amor espontâneo, a gente está aqui porque a gente é apaixonadinho por Jesus. Eu estou apaixonadinho por Jesus. Aí eu estou aqui, sabe o que é? É porque a gente vive um lixo de vida. Essa que é a verdade, que estava dando tudo errado. Se a gente não desse conta de mudar a nossa vida, a gente ia para o buraco do tatu. E a gente falou, não dá para ficar desse jeito, vou ficar certo aqui, porque com Deus ele me protege. Essa é a realidade que está sendo debatida aqui. Entende o que eu estou falando? E no processo, pastor, que você se apaixonou por Jesus, tudo bem. Apaixonou, isso é você e Deus. Você ama Deus, como os apóstolos, né? Eram martirizados. Paulo dizia, sei viver, né? Com escassez, com fartura. Aí, beleza, pode acontecer, mas não é tão simples. Entendeu o que eu disse ou não? Ou vocês discordam? Eu queria alguém para discordar, para a gente poder debater. Não quero, eu queria que alguém falasse, pastor, eu não sinto isso. Eu sinto que eu sou apaixonado por Jesus, e se eu perder tudo, como Jó perdeu, e eu vou continuar adorando. Eu quero. Você vai continuar mesmo? Vai continuar. Rapaz, se o pastor prega uma mensagem que você não gosta, você sai. E desvia. Quantos que eu conheço que não está na igreja? Porque o pastor falou na igreja. Porque o irmão não gosta de mim. Porque ele não me cumprimentou. Porque não sei o quê. Que eu não consigo nada. Ué. Cadê a fé? A fé é uma coisa bem complexa. Para a gente chegar no nível dos apóstolos, assim, alguns conseguiram, né? O Judas não aguentou na pressão, né? As moedinhas deixou ele doido. O Pedro, quando se viu apertado, quando ouviu a verdade, eu não vou abrir mão do Senhor, não te deixo, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes, não é por aí. Sai fora. Aí negou, né? Eu não conheço esse homem, Ué, Pedro, o que houve? Perdeu a segurança, Pedro? Perdeu a segurança? Tá com medo de morrer, Pedrão? Não conheço, nunca ouvi falar desse homem. Negou ou não negou? E andava assim, com Jesus. Então, assim, existe uma possibilidade de fé numa dimensão alta? Tem. Você vê missionários que são mortos. No Afeganistão, cara, esse pendura daqueles guinchos aqui, o cara pastor lá, o cara vai assim, glorificando a Deus e... Só de ir para lá já abriu um monte de coisa, né? O cara já está renunciando à própria vida. Tem uns caras assim, tem umas mulheres assim, mas não é, a gente não encontra nas esquinas das igrejas. Se sacudir esse negócio aqui, vai sobrar pouca gente. Pode ter certeza. Talvez até o pastor vai ser o primeiro aí. Essa é a realidade, que a gente professa uma fé que a gente não dá conta. E Deus pode nos testar nesse nível. Esse que é o problema. Está todo mundo andando de carrinho assim,
igrejinha com ar-condicionado. E se houver uma perseguição contra a igreja? E se tirarem tudo da gente? Se nós fôssemos levados para as arenas lá para sermos comidos por leões, os nossos filhos. Sei lá, hein? Sei lá. Melhor ficar por aqui. Entenderam? Por que não dá para a gente dizer que nós somos uma coisa que a gente não tem certeza? Então é em cima dessa tese que o diabo está atacando. É dessa realidade que ele está atacando. Entenderam o livro de Jó? Ou não? Jovens, entenderam? Estão prontos? Para servir lá no... Pastor, mas o que a gente faz? O que a gente faz, a gente tem misericórdia dos outros, fica quieto, cuida da nossa vida. É assim que a gente faz. A gente cuida da nossa vida, fala, Senhor, me ajuda aí, porque eu não sou muito... Sou dependente do Senhor, o outro também tem problema, então assim, se eu não puder ajudar o outro, eu prefiro não ficar jogando ele mais no buraco, porque eu também posso cair no buraco, é complicado. Amanhã sou eu que estou lá, posso ser o homem, né, cair da beira do caminho, né? E só vai sobrar um samaritano para me socorrer. Aí lascou, né? Esse que é o problema do ser humano. Que Jesus sempre tentou ensinar, Deus. Senhor, deixa eu sentar lá na eternidade do seu lado. E o outro lado. A mãe foi lá apelar pelos filhos. Vocês não sabem o que é beber desse cálice, não. Ele falou, vocês não estão sabendo o que significa isso. Tudo bem? Sigamos. Versículo 24. Assombram-no, a angústia e a tribulação prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja. Ele descreve a angústia como um exército preparado para atacar o ímpio. A imagem é forte aqui, gente. A aplicação que ele está fazendo é que a aflição domina o homem como um rei armado para a batalha. Ele tenta convencer Jó de que a sua angústia é resultado de uma vida sem fundamento espiritual, mas Jó não estava sendo destruído por falta de aliança com Deus. Ele estava sendo provado dentro de um mistério que seus amigos desconheciam. Camada espiritual, nem todo colapso emocional é sinal de reprovação divina. Ok? Versículo 25. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Ele está acusando Jó de ter levantado a mão contra Deus. Acusação pesada. Se o cara é meio sem conhecimento, ele vai falar, aí fica com medo, né? Ele está dizendo, Jó, você não é apenas uma pessoa em crise, você é uma pessoa que está lutando contra Deus. O Jó tem que ser forte. Ele está transformando o lamento de Jó em ataque espiritual. Mas o Jó está buscando respostas. Versículo 26, caminhando para o final. Arremete contra ele com a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos. O Elifaz descreve o ímpio como alguém obstinado, endurecido, que avança contra Deus como um guerreiro. Está falando que o Jó é esse cara. Ele disse, Jó, você endureceu o coração e está tentando enfrentar o Todo-Poderoso. Para o Elifaz, insistir na própria inocência é orgulho. Mas no caso de Jó, era fidelidade à verdade. Nem toda resistência é arrogância. Às vezes, resistir é não aceitar uma mentira sobre si mesmo. E isso é legal. Versículo 27. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nas ilhargas. Gordura aqui representa excesso, prosperidade e autossuficiência. Ele está dizendo que o Jó teve uma prosperidade antiga e por isso que ele se tornou insensível. Ele disse, você ficou rico, Jó. Por isso você ficou desse jeito. Ele está insinuando que Jó foi corrompido pela riqueza que possuía antes da tragédia. Prosperidade pode sim se tornar perigo quando gera orgulho, mas não tem prova de que isso aconteceu com Jó. Ele está dizendo, você não poderia ter ficado rico. A gente não pode presumir que toda pessoa próspera é orgulhosa, nem toda é. Nem que toda pessoa que perdeu algo estava em pecado. Aí ele leva a gente para o entendimento bem superior. Deus está nos aperfeiçoando. Versículo 28. E habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estava a ponto de fazer-se montões de ruínas. O Elifaz fala do ímpio, habilitando lugares destinados à destruição.
Ele está fazendo uma alusão aqui à situação do Jó, né? Ele está dizendo, Jó, você perdeu sua casa, você perdeu sua estrutura, você perdeu sua segurança, por isso que você está habitando em montões de ruínas. O Elifaz interpreta ruínas externas como um sinal de ruína moral, mas a gente sabe que a história do Jó mostra que uma pessoa pode estar cercada de ruínas e ainda permanecer íntegra diante de Deus. É possível sim. Nós temos exemplos na Bíblia, ok? Nós temos exemplos na Bíblia de fé. Vocês lembram de homens que foram martirizados e que mesmo assim não negaram a fé? Tem ou não tem? Tem. Tem. A gente tem um exemplo muito legal de Estevão, né? Foi apedrejado, mas manteve os olhos dele no céu. Ali é interessante. Versículo 29. Não se enriquecerá, nem substituirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Ele diz que a riqueza do ímpio não permanece. E essa afirmação pode ser verdadeira em muitos casos, mas ele está aplicando isso a Jó de maneira muito injusta. De forma muito injusta. Ele continua insistindo nesse negócio de pecado, né? Que a perda material é a prova de punição. Ele continua insistindo, ele está batendo no mesmo lugar para ver se dá certo. E aí eu fico ansioso para ver a resposta do Jó depois, né? Versículo 30. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Ele falou, você não vai aguentar, Jó. Você não vai conseguir manter isso até muito tempo. Ele descreve um destino de trevas, fogo e destruição. Ele pinta um quadro sem saída, como se o ímpio estivesse condenado a desaparecer. E ele diz, você não vai sobreviver, Jó. Você não vai conseguir dar conta do que você está defendendo. É como se a história do Jó já tivesse acabado, né? Mas o Jó está em processo. A acusação sempre tenta transformar um capítulo difícil em sentença final. Deus, porém, ainda tinha a última palavra. É a prova de resistência, né? Versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Ele está advertindo o Jó, dizendo, cara, não confia na vaidade e no engano, você vai perder a batalha. Ele está atacando a confiança do Jó. Ele quer que o Jó pense, talvez eu esteja enganado sobre mim mesmo. É terrível, né? Rapaz, é uma batalha espiritual e emocional que o diabo trava com a gente. Quantas vezes você está numa situação que não está dando certas coisas, o diabo fala assim, você está vendo que você não é de nada. Deus te abandonou mesmo, cara, você não tem chamado. Você está desqualificado, você não entendeu ainda? Aí pega a Bíblia e fala, você não lembra do Saul? Que Deus rasgou o manto dele? Por que não faria isso com você? É por isso que não está dando certo, porque você já perdeu, Deus já foi embora, Deus não está mais na sua vida, cara. É por isso que você está perdendo as coisas. Você estava com Deus, você tem. Deus saiu, você não se deu conta disso. Você fica ainda agarrado com esse Deus. Por quê? Né? Deus esqueceu de você. É isso. Aí o Jó poderia pensar, talvez eu realmente esteja enganado sobre mim mesmo. Esse é o ponto. Gente, a linha está quase quebrando. Quase quebrando, isso que é difícil. Quase quebrando. Como muitos crentes, né? Quase quebrando. Talvez eu não tenha mesmo chamado. Talvez eu fiz coisas que não tem conserto. Talvez eu vou ter que viver igual aos meus pais mesmo. É o que o Elias falou, eu não sou melhor que os meus pais. Deus deu uma oportunidade para o Elias fazer uma história diferente dos pais. Ele chega num ponto de depressão que diz, eu não sou melhor que os meus pais. Olha que tristeza você recusar a proposta de Deus de ser melhor que seus pais. Que fracasso. Entra numa caverna, Deus fala, o que fazes aqui, Elias? É uma coisa doida. É o teste, né? É o teste. Deus ajuda a gente demais quando a gente é obrigado a ler as coisas para poder ensinar os outros. Ele ministra sobre a gente o tempo todo. Isso mostra as batalhas que virão.
Isso mostra as batalhas que virão. Ele está dizendo, ó, pode ser que vocês cheguem num ponto que vocês vão acreditar que eu não amo vocês mais. O diabo vai levar vocês para uma situação que pode fazer vocês acreditarem que eu não tenho propósito mais na vida de vocês. Vocês vão ficar na linha fininha. E eu quero ver. Você vai querer romper tudo que eu construí na sua vida. Isso aqui está servindo para mim demais. Explicação clara. Satanás muitas vezes trabalha tentando fazer a pessoa duvidar daquilo que Deus sabe sobre ela. Que coisa, né? Uma coisa é reconhecer pecados reais, outra coisa é aceitar culpas falsas apenas para agradar acusadores. É difícil. Versículo 32. Antes do seu dia, ela se consumará, do seu ramo não reverdecerá. Ele fala de algo que se consome antes do tempo. A imagem é de uma vida interrompida, de um ramo que não volta a florescer. Ele está dizendo, esse é o seu estado, Jó. Se entrega, Jó. O corpo do Jó está machucado, a alma, está tudo bagunçado aqui para ele. O Jó perdeu filhos, bens, saúde, estabilidade. Ou ele vai usar isso, ou vai usar essa imagem para reforçar a ideia de que Jó está no caminho da destruição. Ok? Jó, Deus já soltou sua mão. Explicação clara, ele está dizendo, na prática, seu futuro não vai florescer. Mas a gente sabe que Deus não encerrou a história do Jó ainda. A gente não pode declarar fim onde Deus ainda está escrevendo o processo. Isso é só a gente que tem que saber, isso não adianta. As pessoas não vão entender. Versículo 33. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, deixará cair a sua flor como a oliveira. A imagem é de perda prematura. Uvas que caem antes de amadurecer. Flores que caem antes de frutificar. Está usando poesia para destruir a mente do Jó. Ele usa essa figura para falar de uma vida que perde frutos. Promessas e continuidades. Estamos no finalzinho. Falta só 2. Espiritualmente, é verdade que uma vida sem Deus pode perder frutos antes do tempo. Mas Jó era uma vida com Deus. Ele era uma vida com Deus. Era apenas um justo sendo provado. Para poder ensinar a igreja de hoje. Se Jó for uma história que realmente aconteceu, não é apenas um livro poético, né? Deus confiou na mão desse cara uma coisa muito grave. Muito grave. Nós não podemos olhar para os frutos caídos e concluir automaticamente que a árvore foi rejeitada por Deus. Versículo 34. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Ele fala contra os hipócritas, contra a corrupção, contra aqueles que usam a aparência religiosa para encobrir a injustiça. Deus julga a hipocrisia e a corrupção, mas o erro está em aplicar isso contra Jó sem evidência. Ele está insinuando que Jó pertence à congregação dos hipócritas. Mas isso é grave, porque o Jó já foi declarado íntegro por Deus. É tão interessante que Deus já falou primeiro no início do capítulo. Ele falou assim, olha lá o meu servo Jó. Não tem ninguém como ele íntegro. Pô, se Deus falou, cara, você tem que guardar o que Deus falou. Não é verdade? Vai vir muitas vozes contra você. Aqui foram de 3 amigos sendo usados pelo diabo. E usa gente próxima, não usa inimigo não, tá? O combate fica pior, né? Quando quem está próximo de você começa a falar isso. Mas Deus já declarou o cara como íntegro. Então vamos nos apegar no que Deus disse. Versículo 35. Concebe a malícia e dão luz à iniquidade. E o seu vento prepara enganos. É acusação o tempo todo. Ele está falando sobre gestação do pecado, que vai chegar num ponto de concepção. Ele está dizendo, Jó, pecado começa por dentro, depois aparecem atitudes.
Concluímos o versículo 35. Só uma observação aqui. Jó 15 revela 3 grandes perigos espirituais. Número 1. O perigo de julgar a dor alheia com teologia sem compaixão. O Elifaz fala sobre Deus, mas não revela o coração de Deus. Tem argumento, mas não tem sensibilidade. Defende a santidade, mas esquece da misericórdia. Número 2, o perigo de confundir lamento com rebeldia. O Jó está ferido, não desviado. Está questionando, mas está diante de Deus. Não abandonou a fé. Terceiro é o perigo de aplicar verdades gerais a casos específicos sem discernimento. A gente sabe que o pecado traz consequências. A gente sabe que o ímpio colherá juízo. Mas nesse caso aqui é falso afirmar que Jó estava sofrendo porque era ímpio. Jó nos ensina, no capítulo 15, que nem toda acusação feita em nome de Deus vem realmente do coração de Deus. Pode vir do diabo. O Elifaz usa palavras fortes, ele usa princípios antigos, argumentos religiosos, mas não consegue enxergar o mais importante. Jó não era hipócrita sendo castigado, Jó era justo sendo provado. É diferente. A mensagem final, a dor de uma pessoa, não deve ser usada como prova automática de culpa. Elifaz tinha argumentos sobre Deus, mas não teve o coração de Deus para tratar Jó. E o assunto é fechado aqui. Ok? Existem dores que não são sinais de reprovação, mas campos que provam. Existem crises que não revelam o abandono de Deus, mas processos que ainda estão escondidos aos olhos humanos. Ninguém sabe. Por isso que a gente, antes de tentar explicar a dor, a gente precisa aprender a respeitar o mistério que só Deus conhece. Tá certo? Existem mistérios que só Deus conhece. Aí a gente tem que dar uma geral em tudo, né? Porque às vezes um ataque que você recebe pode estar significando a sua relevância. Às vezes a pessoa fala assim, não, é fracassado. Não, pode significar a sua relevância, que você é uma pessoa grande e que o diabo está tentando te destruir. Você não pode simplesmente falar, não, porque as coisas estão assim. Não, às vezes, relevância, às vezes. E também nem todo sucesso é prova de que você está fazendo as coisas certas. Talvez você está sendo levantado para cair com mais pressão. Né? Quanto mais alto, a queda fica mais fatal, né? Cai de lugar baixo, pode ser, são várias coisas, são vários mistérios, né? Vários mistérios. Ser usado não significa que você está sendo aprovado por Deus. Às vezes você está fazendo coisas, Deus está usando você para fazer coisas, mas não quer dizer que Deus aprova a sua conduta. São mistérios. Né? São mistérios. Existem, por exemplo, pecados que você comete, não é para destruição, é para reflexão. É difícil falar sobre isso, né? A pessoa fala assim, não, mas a pessoa caiu. Às vezes a pessoa pecou, cometeu erros para reflexão. Ela viveu uma vida pecaminosa, não é porque ela viveu uma vida pecaminosa, porque Deus te coloca agora num lugar sério para que você seja usado, você saiba o que significa o pecado. Deus usa a gente assim, às vezes. A pessoa vive uma vida lá toda desregrada, depois ela se converte, e ela tem aquela experiência para dizer, não faça isso que eu já vivi, isso eu sei o que é. Pode ser, por que não? Não é muito mais eficiente isso? Uma pessoa que já viveu o caos. O cara que já matou, falou assim, cara, não mata. Você sabe o que é o preço de tirar uma vida? Eu vou matar. O cara não mata, cara, você vai morrer junto. O que é morrer junto? Não tem como matar sem morrer, você vai andar assombrado pelo resto da vida. Pergunta para o assassino. Ver se ele tem paz espiritual. Ele fica assombrado, cara. Quem mata, morre. Isso é lei bíblica. O cara, vou matar. Não mata, não. É melhor você ficar quieto, em vez de se revolver, que é melhor. E para você convencer alguém disso, você tem que ter experiência. E você acha, então, que Deus permitiu o Davi, o que ele viveu? Você acha que o Davi não virou essa potência espiritual? Por quê? Por que ele virou essa potência espiritual? Porque Deus usou Davi para restaurar o tabernáculo, que é a parte mais sagrada do povo de Israel. Foi um homem escolhido para restaurar o que era mais sagrado.
Foi um homem pecaminoso. Estranho, né? Ele cometeu o pior dos pecados, dentro da visão, dentro do contexto da história do Oriente. Mas ele foi um homem usado para restaurar o que era mais sagrado, que era o tabernáculo de Davi. Ele restaurou todos os processos espirituais. Era um cara que não podia ter. Ele não teve. Deus não quis que ele construísse o templo, mas permitiu que ele construísse o tabernáculo de adoração, porque é coisa mais sagrada do que essa. Ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, rapaz. Aí, é o cara que sabe exatamente, cara, esse negócio não vale nada que eu vivi. Vou ficar longe desse negócio. E vou ensinar o povo para ficar longe disso. Quando ele vai morrer, ele fala para o Salomão, Salomão, ser homem. Ele está dizendo o seguinte, cara, tem integridade. Ele aprendeu para deixar um legado para o filho, né? Então a gente não sabe dos mistérios, cara, de Deus. Não sabe, não sabe. Não dá pra gente ficar tirando e falando que é isso, que é isso. Não sabe, poxa. Não sabe. Às vezes Deus está fazendo a mulher cair para ela poder se levantar uma potência. Aí joga um ministério na mão dela, começa Deus usar, curar um monte de gente. Aí você fala, como é que pode? Você não entende o mistério, né? Você não entende o mistério, é assim que faz. É doideira. Vai saber a matemática dele? Não, tem que criar pão de ló para ficar bonitinho. Pão de ló não deixa ninguém bonitinho, deixa. Coisa pior é você ouvir pregador que nasceu numa vidinha. O cara nunca viu nada. Foi criado com iPhone e a mãezinha dele dando um banhozinho de perfuminho nele, assim, protegidozinho na escola, a mãe protegia ele. Ele é o docinho, né? O cabelinho todo assim de lado, bonitinho. Aí vai pregador, irmão, você tem que ser meio cachorro doido, irmão. Senão tem ministérios de ministério. Quem gosta de açúcar, o que uma pessoa que foi criada numa vida mansa, que nunca teve que lutar por nada, o que ele vai produzir? O evangelho docinho. Produz esse evangelho docinho. Agora, quem foi massacrado pela vida? Quem for massacrado pela vida tem pressão, rapaz. Tem pressão. É isso. Então não dá. O que chama atenção nisso? Cara, cuida da sua vida. Tenha misericórdia dos outros. Tá certo? E para de ficar questionando coisas que você não entende. E aprende a ter misericórdia, se coloca no lugar do outro, porque amanhã pode ser você. É isso. Isso, o João tá lá, né? Alguém quer conversar alguma coisa? Quer fazer perguntas? Pode falar. Nós terminamos. Eu achei que não ia dar nada hoje nesse estudo, mas deu. Olhando a olho nu é complicado, as palavras são complexas, mas Deus sabe o que faz. Entende? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que se sentiu ofendido, quer fazer defesa? Quer falar? Lá, Liane? Legal. Pode perguntar. Eu me converti há 20 anos, né? Eu estava aqui sentada, pensando nisso que o senhor estava falando. Quantos pregadores, né? Não falam essa verdade? Quanto tempo a gente fica numa igreja sofrendo, achando que, às vezes, quando eu tinha algum problema, eu ia conversar com a liderança, você tem que orar mais, você tem que ajudar mais, tem que fazer mais parte da igreja. E, às vezes, é só o que o senhor está falando, é não fazer o julgamento, né? E uma liderança igual o senhor aqui na Metodista, assim, de 20 anos, passando por tantas igrejas, eu nunca ouvi essa verdade. Que, na verdade, é um relacionamento de amor que você tem que ter, né? Com Cristo, e não um negócio, né? E a religião hoje, assim, na minha visão pequena, né? Ela vende como se você tivesse, não, dá isso que você vai ter isso. E julga ainda. E é isso, assim. Parabéns pela posição do senhor. A verdade é que essa verdade é uma verdade nossa. A pessoa fala para mim assim, pastor, você, esse negócio que você fala aí, você sempre falou isso? Não. Eu tive meus momentos de doideira também.
é um tempo nosso, não é um tempo meu, é um tempo nosso. Deus, ele juntou um povo para falar com ele, entendeu? É uma coisa de Deus, ele juntou um povo que quer ouvir ele. E está juntando todo mundo que quer ouvir ele nesse contexto. Assim, cada um está fazendo o seu papel. Tem a galera que ora, que intercede para sustentar, tem outros que apoiam, tem todo tipo de gente aqui. Mas é uma verdade, isso é tudo novo pra gente, tudo muito novo, muito novo. Antigamente eu pensava como religioso, eu detestava crente, odiava crente, nossa, via crente. Mas aí a gente, eu já tive momento de julgamento, eu já fui pastor para julgar. Ah, tá em pecado, é por isso, dá certo. Já fui esse tipo de gente. Tem coisa que é errado mesmo, a pessoa está fazendo errado, vai dar errado, não é isso. Agora, já tive meus momentos de a igreja não dava ninguém também, porque eu ficava achando que todo mundo tinha que. Eu botava na conta de todo mundo, né? Eu falava assim: ah, o pessoal não me apoia. Aí, aí eu tive momentos na minha vida que a igreja não ia bem, e aí eu falava: puxa, a culpa é minha, eu tenho que sair desse negócio. Aí Deus falou comigo assim: eu só estou mantendo ela por sua causa, pela sua fé. Era ao contrário. Então tem essas coisas. Ela falou: por você, pela sua perseverança, eu mantei ela de pé. E eu pensava que a culpa era minha, que eu tinha que deixar a igreja. É muita coisa. Aí eu aprendi também que, cara, não adianta você botar na conta dos outros. Você tem que orar, cara. Tem que buscar o mistério de Deus. Quando falta o dinheiro, eu procuro saber, meu Deus, o que que é que quando falta gente, quando falta apoio, a gente fica, tem a parte humana da gente que fica assim, né? Poxa, poderia ter me apoiado, poderia ter falado. Mas na realidade espiritual, a gente sabe que a gente tem que mudar a vida da gente. A gente tem que mudar. Você muda a sua mente, você muda a sua cabeça, o cenário muda todo. Deus me ensinou que o meu mundo eu construo com a minha relação com Deus. Eu tenho o mundo que eu quero, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me apoiam, a partir do mundo que eu construo com Deus. Eu não dependo das pessoas, depende de Deus. Então, o meu bem-estar, a minha prosperidade, a minha igreja. Eu, por exemplo, para construir essa igreja, eu estou dependendo de Deus. Pessoa chega e pessoa sai. Tem gente que na igreja, o cara lá doa um dízimo que é relevante, e aí ele fala assim: pastor, rapaz, eu acho que eu vou para a igreja lá do trono preto, do trono branco. Por quê? Ah, sei lá, pastor, estou sentindo que acho que meu tempo aqui acabou. Tá bom. Aí o cara sai, o cara deixa de colaborar num valor relevante para a igreja. Você com uma obra desse tamanho, você fala: pô, vai fazer o quê, cara? Então, assim, igreja é um negócio muito instável. As pessoas são muito volúveis, elas deixam, elas chegam, elas saem. Então, sempre foi assim. Eu vou confiar em quê? Eu vou confiar em Deus. Então o cara fala assim: tô indo para a sua igreja. Eu falo: amém. Aí o cara: eu tô saindo da sua igreja. Eu falo: amém. Tá tudo certo. O cara: eu tô indo, eu tô querendo ir lá para a sua igreja com a minha família toda. Nós somos em 10. Aí eu falo: tem certeza? Então para mim, tá tanto faz. Ah, pastor, você vai ficar na frente. Beleza. Ah, pastor, você vai ficar no banco. Beleza, mas beleza ainda. Tá ótimo, que não tem responsabilidade, né? Boto minha Bíblia debaixo do meu braço assim, assisto o culto, apoio o pastor, faço meu deverzinho de casa e vou para o céu. Entrego meu dízimo, posso botar 11%. Não tem dor de cabeça, não tem que preocupar com ninguém, não tem que cobrir ninguém. Aí você tem que confiar em Deus e seguir a vida. E o meu mundo, quem define sou eu e Deus. Ninguém define. Ninguém me para. Ninguém me para. Só Deus. Ninguém me demite. Eu já falei isso com meu patrão: você não me demite, quem me demite é Deus. Ninguém fecha a porta para mim, ninguém abre porta para mim, ninguém constrói igreja para mim. O cara fala: mas eu estou com você, vou te ajudar. Não vai, irmão, não vai, irmão. Você não vai, não. Quem vai ajudar é Deus. Isso. Quando eu saí do meu trabalho, um cara bem intencionado falou: pastor, conta com a gente, você vai deixar seu trabalho, mas a gente vai te sustentar. Eu falei: quem me sustenta é Deus. Hoje essa pessoa não está na igreja. Então o cara encheu o peito, quem sustenta é Deus. Não é que eu estava sendo arrogante. Então a gente confia em Deus. Por que eu sei que vai dar certo? Eu tenho certeza. Porque depende da minha relação com Ele. Depende da minha relação com Ele. Só não vai dar certo se eu romper com Ele. Aí fica difícil, né? Mas enquanto você tiver em Deus, pessoas, os meus amigos estão sempre comigo, os intercessores sempre estão comigo. Os intercessores me avisam: estou orando por você. Ah, eu não pedi, não. Mas eu estou. É isso. Tem a galera que me sustenta aqui na igreja, o tempo todo. Não é porque eles querem, é porque Deus mandou.
Eles só são sensíveis a Deus, mas Deus manda eles. E de madrugada eles rasgam o joelho no chão. Aí tem hora que o trem tá feio, eu fico andando nas nuvens assim, ó. Eu falo, pô, tem um troço me sustentando aqui, cara. E sabe o que é? Os intercessores. Tem uma galera carregando que são enviados. É isso. Por aí vai. E vocês é o seguinte, se vocês ficarem, bem, se vocês não ficarem, Deus bota mais um monte de gente aqui. Entende? Vocês duvidam disso? Deus troca vocês todos. Deus deu uma promessa para mim quando eu tinha um grupo. Não tem ninguém mais aqui. Talvez tenha a Ana Lúcia. Não é Ana Lúcia. De uma promessa só tem a Ana Lúcia. Só. Tem mais ninguém. Tem mais ninguém. Ela estava naquele tempo que nós estávamos os gatinhos pingados assim, chorando, ia para o monte chorar. Ai, gente, até quando, Senhor? Fazia culto, os gatinhos pingados dentro da igreja, que tem marasmo, que tem ruim. Ela pegou a fase do pessoal metendo pau na gente. Essa igreja vai acabar, essa igreja vai acabar. Pegou todas essas fases, pergunta para ela que ela conta. Sabe tudo. Os momentos de humilhação, tudo. Mas nós estamos aí, né? Nós estamos aí. Tem um povo pronto esperando. É só vocês deixar os lugares de vocês, que eles vão sentar tudo no lugar de vocês. Pode ter certeza, pode ter certeza. E vão fazer bem feito. É aquele negócio, você está aqui, você segura a sua cadeira, porque se você perder, ela vai sentar outro no seu lugar. E ninguém vai nem lembrar que você era daqui. Porque Deus é maior do que tudo. A igreja metodista vai chegar onde ela tem que chegar. Não é ali não, o lugar é muito maior. Ali é só uma etapa. Com o pastor de Magno, sem ele. Na hora certa, se precisar, ele levanta outro cara. Esse cara vai aparecer do nada. Vocês vão falar assim, nunca imaginei que esse cara faria isso. Ou essa mulher faria isso. Mas ela vai chegar onde ela tem que chegar. Se o piloto não conseguir levar, ele arranja outro. Amém? Depois desse salve, vamos encerrar, né? Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa manhã, na tua casa, na tua presença, diante da tua palavra. Somos dependentes e dependemos de tudo que há em ti. Leva-nos para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Que tenhamos um dia próspero, abençoado. Um dia que seja uma base para a nossa noite. Abençoe o nosso culto. Abençoe as pessoas que estarão aqui. Abençoe a obra da nossa igreja, que não pode parar em nenhum minuto. Acelera ela. Que ela aconteça e fique pronto dentro do nosso propósito. Que os recursos sempre apareçam, surjam. Porque nós estamos fazendo isso para glorificar o teu santo nome. Que só existe algo que importa, que é o Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Vamos embora. נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל, ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו, לפני שעוד לא נראה. כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד כי אש שנמצא אינו נעלם בתוך החושך יום צעקתי בלילה נגדך והלילה נשאר נאמן כי הכאב נשמר נפשי
בחיי לשאול הגיע